Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos, todas. Abençoado domingo, gente querida. Diante, né, do genocídio em curso do povo palestino, do gueto de Gaza, diante de tanta morte, de tanta necropolítica, precisamos pensar e falar sobre a morte. E aí buscar nela as raízes profundas do mistério e da espiritualidade. E assim, quem sabe, valorizar a vida, toda a vida. Hoje eu gostaria de falar sobre a véspera de Todos os Santos, o dia de Todos os Santos, o dia de todas as almas. Pois é, gente, são 3 dias que, nas suas origens, como todas os trânsitos culturais, adquirem significado, sabor, mudam, se transformam. E assim, as tradições, é que eu gostaria que a gente, para além de saber os significados, não é, dessas festas, a gente pudesse compreender o sentido profundo delas. E de como a gente pode, dentro dessa busca do significado, ressignificar a vida. Primeiro, o dia 31 de novembro, o Halloween, ou como não é, na tradição anglo-saxã, particularmente irlandesa e as ilhas britânicas, na verdade, o All Hallows Eve, ou Hallows Eve, ou seja, a véspera de Todos os Santos, ou Halloween, né, na corruptela, que é a véspera do All Hallows Day, o dia de Todos os Santos e Santas. É uma festividade cristã, não é? Festividade cristã, inclusive, que o Lutero vai aproveitar porque junta a gente e a fixar, né, na catedral as suas teses da reforma. Por isso que o dia 31 de outubro é o dia da reforma. Então, é dentro desses meandros, né, que a gente pergunta o significado dos santos e santas de Deus. Esta festa é a festa dos mártires, das mártires. É a festa de todos aqueles que realizaram em sua vida a martiria. Não necessariamente aqueles que morreram, não é, de forma brutal, defendendo a fé, mas de todos aqueles que em vida promoveram a vida. Todos os santos e santas, ou seja, os mártires que deram testemunho de Cristo ao mundo. Por conta disso, foram fiéis até a morte. Assim como Cristo foi fiel até a morte, e morte de cruz.
E assim, em todos os santos e santas, lembramos os nossos ancestrais, as nossas ancestrais. Todos aqueles e aquelas que, eu creio, expressaram durante a vida a crença na vida mesma, nesse profundo significado que é viver. Daí o dia em memória deles, os santos e santas, que dentro, de uma tradição irlandesa celta, se comemora no dia 1º de novembro. E aí, logo em seguida, a comemoração de todos os finados, aqueles que vivem o seu fim, aqueles e aquelas que morreram, aqueles e aquelas que, assim como as vítimas de Gaza, a gente nem sabe quantos. Todos os mortos em guerras, batalhas, de forma estúpida. As vítimas do feminicídio, do genocídio. É deles e delas que lembramos finados, em todas as almas. E é bom sim lembrar, é importante lembrar, para que não se repita, para que essa vida não tenha sido em vão. Porque toda vida é digna de ser vivida. Há uma dignidade, um peso próprio na vida. E essa dignidade e esse peso é expresso através dos testemunhos daqueles e daquelas que dão testemunho da vida, os santos e santas de Deus. Nós, que aqui estamos, atravessando, esse mundo tridimensional, inserido dentro do tempo, e aqueles e aquelas que, no nascimento, já expressam nesse parto, que chamamos de morte, já experienciam a pluridimensionalidade da vida, a eternidade e o infinito. Porque é para isso que a gente nasceu, para o eterno, para o infinito. Então, a igreja sempre guardou, com muito carinho, a dimensão de que nós, vivendo nesse plano tridimensional, vivendo as vicissitudes do tempo, nós mantemos uma relação profunda com o eterno e o infinito. Ou seja, a igreja militante, a igreja que caminha e a igreja triunfante que já experiencia a ressurreição, caminhamos juntos. E a comunicação entre esses dois planos, na verdade, tem mais a ver com a nossa cegueira, com a nossa dificuldade de perceber um mundo encantado. Vivos e mortos, compartilhamos na pluralidade das dimensões e na eternidade dos tempos uma mesma e só realidade. Que na véspera de Todos os Santos, All Hallows Eve, essas portas, essas cortinas ficavam mais tênues.
Para isso se fazia fogueiras, para isso se criava uma festa, para isso se celebrava, se bebia, se comia, dançava. Para isso, os mortos, de alguma forma, eram convidados a participar dessa festa. Assim como nós também participar um pouquinho dos sabores da festa que eles já vivem, que elas já vivem. Daí essa ideia, não é? Do Halloween, daí a ideia da festa. Quando eu digo isso, eu penso como isso é pedagógico, não é? Aquela caveira, aquela coisa tétrica, aquela coisa se transforma num espaço de comunicação, de interpenetração de realidades, de dimensões. Se torna tão tênue que o trânsito entre esses mundos torna-se possível. Nós, aqui no Brasil, não guardamos essas festas, né, como a tradição anglo-saxã guarda do Halloween ou Hallows Eve. Mas nós guardamos a festa de São João. De certa forma, também, a decrepitude do inverno que se aproxima, o verão que, né, o inverno se inicia, o verão que termina, também traz esse sabor, né, das fogueiras, das festas, das danças, das adivinhações, também contato com o mundo encantado, através da neblina, das fumaças, das fogueiras. E de alguma forma, no nosso São João brasileiro, nordestino, a gente guarda essas afinidades com o Halloween, com a véspera de Todos os Santos. E nós, nesse sentido, também transferimos o significado da festa para junho. Mas nós também guardamos, na proximidade do Advento e do Natal, essa dimensão da expectativa, não é? Essa dimensão da espera e de que aquela fogueira fogosa, né, do São João se transforme nessa vela guardada carinhosamente dentro das nossas igrejas, dentro das nossas capelas, em memória daqueles e daquelas que agora, de forma histérica, participam do eterno e do infinito, os nossos ancestrais, aqueles e aquelas que nos antecederam. E é assim que eu gosto de pensar o dia de Todos os Santos, como uma grande festa, um grande círculo a unir o céu e a terra, como um grande São João, em pleno novembro. Assim celebremos, meus irmãos, minhas irmãs, a memória daqueles que deram até logo e que eu sei que vivem. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. E nos reconheceremos uns aos outros. Quando a gente vê, né, vir face a face o infinito e o eterno. Deus nos abençoe. E deixo aqui,
desde já, né, um convite para essa celebração do Dia de Todos os Santos e Santas, na coleta própria para o Dia de Todos os Santos e Santas. Oremos. Graciosíssimo Deus, que no corpo místico de teu Filho nosso Senhor, vinculaste todo o teu povo escolhido em uma só comunhão e irmandade. Concede-nos a graça, para de tal modo imitarmos, em vida e virtude, teus bem-aventurados santos e santas, que cheguemos a desfrutar as alegrias inexprimíveis reservadas a quem te ama sinceramente, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo com o Espírito Santo, hoje e para sempre. E deixo também uma oração, né, muito antiga, uma oração celta, preservada na tradição cristã, no cristianismo entre os celtas, que faz parte de um rito, que é um rito latino da Igreja da Inglaterra, né? É o rito de Sarwi, que diz: que Deus esteja em minha mente e em meu pensar, que Deus esteja em meus olhos, em meu olhar, que Deus esteja em meus lábios e meu falar, que Deus esteja em meu coração e meu sentir. E quando chegar a hora de eu partir, que Ele me venha encontrar. Que Deus nos abençoe com muita, muita vida. Vida em abundância. Diante de tanta morte estúpida, tanto genocídio, tanto feminicídio, homofobia. Que Deus nos abençoe com vida e vida abundante. Amém. Sintam-se abençoados e abençoadas por todos os santos e santas de Deus. Um abraço, gente querida. Paz e bem.